sou a Paula Rebouças. E eu sou Sara Santos. E esse é mais um episódio do Golden Cast. Isso aí, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações, curta aí, segue as nossas redes pra ficar por dentro das novidades. Paula, você não sabe quem a gente tá recebendo hoje. Tá com duas muito especiais, tá? Muito especiais. Elas são minhas líderes, tá? Do Ministério Infantil. Uma é considerada minha mãe. Você trabalha com o Ministério Infantil? Trabalho também. Uau! E elas são minhas líderes, tá? Que bacana. Ótimas. E já vou falar quem é logo. Ah, Posso pode falar? apresentar. Regi Sheila! Regi e Sheila, que prazer ter vocês com a gente. De antemão, a gente agradece por vocês terem aceitado esse convite. A Regi bem nervosa, né, Regi? Não, tô super Que mega isso, tranquila. Não. Você quer uma conversa super despretensiosa. Só quero corrigir uma coisa, eu não sou mãe de Sara, eu sou irmã, considerada Não, como irmã. Não. de mãe. Ela Não, pode não, ser você minha é segunda novíssima. mãe. Que isso, você é novíssima. E o prazer é todo nosso estar aqui. Isso aí. Tá Ai, tão que bela. Ai, Vocês estão tão é. bela hoje, já nasci gente. assim, plena. Ai, adoro isso, gente. A autoestima dela tá igual a de João, né? É, bem O discípulo elevada. que Jesus amava. O cara falou que Jesus amava. Cara, que incrível. Não, tá pior do que o João. Não, isso é bom, porque é sinal de que ela tá lendo a Bíblia, né? Isso mesmo. Ah, isso aí mesmo, isso aí. E Sheila, você? Fala pra mim, quem é Sheila? Fala pra gente. Bom, eu sou esposa, sou serva do Senhor, sou mãe de 2 crianças e atualmente nós estamos liderando o Ministério Infantil da nossa igreja, eu e Regi, colada, né, Regi? Isso mesmo. Junto Juntas, igual purê de batata. Adoro. Ela tinha que falar, ela tinha que Junto e falar. misturado, junto e misturado. Se ela tiver, eu tô, se a gente tá, é tudo assim, eu topo, ela topa, nós estamos juntos, né, nesse propósito. E então aí, a gente aprendendo, né, Amém. vivendo pra glória de Deus. Acho que a Bíblia diz, né? Melhor 2 do que 1. É. Só é bom quando a gente encontra um bom amigo, assim, né? Que a gente tem essa... Encaixa, e eu acho que as duas também andam no mesmo propósito, Anda no assim. mesmo propósito. Porque quando a gente encontra, a Bíblia diz, é melhor... na angústia se nasce um amigo, né? Então, quando você encontra alguém assim, cara, é tão prazeroso, né? A gente ter essa liga de só um olhar pra cara do outro e falar, Aham, e já entender, te entendi, Já vamos sei fazer, o que vamos aconteceu. fazer. Tá acontecendo Aham. algo? Tá acontecendo alguma coisa. Aham. Eu tenho isso muito com a minha irmã. A gente olha um pra cara do outro assim e fala. A gente se comunica já sei. com isso. Mas, e assim, uma coisa que transcende, acho que na amizade, isso, eu lembro muito de Jonas e Davi, é esse compromisso de uma assim, quando uma falhar, a outra tá ali. E não falei mal dela, eu tô Aham, aqui. eu tô aqui. Sabe? Eu acho que isso é gostoso. Se é essa cumplicidade que vocês têm, eu acho que devem ter, porque trabalham juntos no Ministério Infantil. E principalmente, eu acho que tem muito desafio. Qual é o primeiro, assim, desafio que vocês duas enfrentaram logo que começaram a trabalhar no Ministério Infantil? Peraí, amiga. Antes, vamos perguntar quem é Regi, Ai, né? quem é Vamos Regi? entender Vamos lá. melhor Eu tô quem é atropelando a Regi. coisa aqui, tá, gente? Vocês não me deixam solta, não, tá? Mas voltando na sua pergunta, na sua fala aí, a ligação que a gente tem é muito grande mesmo, porque já vocês sabem que o trabalho do Ministério Infantil não é fácil, né? Sim. A gente faz por amor mesmo, Sim. porque a gente ama. Porém, já chegou vezes de eu querer desistir, Sheila também né? Ai, não tô fazendo muito. E sempre uma tá ali, não vai desistir não, se você sair, eu saio. E já chegou vez eu falar, eu preciso sair um pouco para viajar com meu marido, meus filhos. Regi, vai que eu seguro as pontas, pode ir. Então, assim, a gente se entende, eu dou opinião, ela dá, não vai ficar legal isso, a gente não tem esse negócio de, ai, não, ela quer fazer mais. Não, é nós duas, sabe? Isso É é bom. muito legal isso, né, Fê? Acho que é isso, saber que a gente não manda em nada, não comanda nada. Isso não faz a gente ser menor. Acho que liberta a gente, né? Sim. Até vezes mesmo de situação, assim, de querer parar e meu Deus, eu vou entregar, eu não vou continuar. E aí você chega na igreja, eu nem falo nada com ela, vem as crianças tudo. Tia Regi, é hoje você que vai dar aula. Aí eu já fico, Senhor, já entendi. Aquele modo sutil de Deus fala bem assim, tu vai entregar mesmo? Aí- Então, assim, aí, Deus tá no controle de tudo, né, Xê? verdade. A gente tem essa ligação muito boa. bacana. De irmã, parceira, companheira. E tamo junto aí, porque daí vier, né? Isso aí. Mas, Regi, conta um pouquinho pra gente. Então, Quem eu é sou. Regi? Eu sou eu. Você é você, claro. Já sou Eu Joe. sou mãe, né, de 2 pequenos. Assim, Davi meu príncipe tem 12 anos É o e bebê. é meu bebê, gente. Ah. Ai, meu Deus.
Assim, ela fala bebê porque Ele vai amar eu tenho esse jeitinho carinhoso de chamar meu bebê, porque a história dele é Aham. meu bebê, Aham. vai ser pra mim meu eterno A bebê. gente vai ter que contar aqui, né? No Claro. outro dia, quem sabe. Então, aí a maioria das vezes eu que levo e busco o Davi na escola. Aham. Então, eu chegava há uns dias atrás, eu vou colocar uns dias atrás, Aham. eu fui levar ele e sempre falo, tchau, bebê, mamãe ama, mamãe cuida, tchau. Aí, esse dia para trás, por ironia do destino, eu vou colocar assim, meu esposo foi buscar junto comigo. E ele entrou no carro e falou, mãe, a partir de amanhã, você me deixa um pouquinho antes do portão da escola? Aí eu falei, Davi, como assim? Ah, porque você, meu bebê, meu bebê. Ai, gente, Aí o Zé sério. Luiz, o meu querido amor, né? Fala, meu ogro, meu cavalo de aço, brincadeira, ele é um amor, te amo. Ele falou, Regiane, quantas vezes eu te falei que esse menino já tá grande, seus filhos já tá grande, não precisa disso, tal, não sei o quê. Gente, me doeu tanto que eu fiquei assim, acabada, o dia pra mim acabou. Vim pra casa, fiz minhas coisas e ele viu que eu tava estranha, o Davi. Aí fui deitar como se eu estivesse doente. Aí ele foi no quarto, me abraçou, falou, mãe, perdão, eu te amo. Falei, Davi, eu já entendi. Você tem vergonha da sua mãe? Oh, meu Aí ele, mãe, você entende tudo errado, não é isso? Eu já entendi, Davi. Aí ele foi e falou, tá bom, vai, pode me levar na porta da escola. Então, por isso que eu falo, meu eterno bebê. Mas, enfim, sou mãe, sou amiga, sou tia de Ministério Infantil, né? A gente tá na liderança. Sou empresária, sou esposa. E, ó, sou uma esposa... Meu marido ganhou na loteria, tá? Nossa, Porque, Olha! sério, Uau. pra aguentar aquele homem... Gente, porque, sério, Tadinho. ele é um amor, sabe? Mas ele, assim, é da caverna. Ele vai ter que vir se defender. Ele é cavalo de aço, ele é ogro, mas ele é É seu meu marido. tudo, É. é meu tudo, sabe? Ele que, se eu tô aqui hoje, agradeço a Deus, mas foi através dele, porque eu, 11 anos da minha vida, eu tô 11 anos, né, vamos colocar aqui, 11 anos eu trabalhei com ele no trecho. Trecho é de cidade em cidade, de estado em estado. Então, assim, quando eu saí da padaria, que eu trabalhava em padaria, e ele me colocou na empresa, porque eu vendia pão, eu assava pão, e ele falou, não, você vai fazer um curso, você vai trabalhar comigo, administrativa e tal. E vi um computador na minha mesa, assim, eu falei, gente, como é que faz isso? Porque eu fiz curso de datilografia, então imagina na hora que eu vi um computador. Era catando milho, né? Então, assim, ele teve a paciência, ele falou, você pode, você quer, você consegue, sabe? Na verdade, eu não queria muito, porque eu tinha, assim, uma dificuldade, mas foi indo, foi fluindo, e agradeço a Deus. Hoje ele tá viajando, né? E, amor, te amo. Tá trabalhando, buscando sustento, e eu tô aqui, decidi renunciar essa vida de trabalhar, de estar do lado dele, que também não é fácil, que eu sei que ele precisa da esposa, dos filhos, é a importância, né? Mas eu tive que renunciar por causa dos meus filhos. Então, assim, Davi estava ficando com dificuldade na escola, então eu tive que pôr um ponto final ali, falei, não, chegou o tempo de eu parar. E hoje eu tô aqui cuidando, sendo mãe de casa, né? E é isso aí, essa é a Regiane. E que é- Ah, e outra, sou chorona, tá? Não. Sou muito chorona. Eu já falei com eles, Zé Luiz, ó, não grita, se você gritar eu choro. Porque Ah. eu quero ficar na minha caixinha, ele quer que eu vou pra caixinha dele, não dá certo. Então, falou comigo alto, eu já chora. já é de mim mesmo, eu sou emotiva. A Bia também é a mesma coisa, me puxou. O Davi já é mais... Mas eu sou chorona, é meu jeito mesmo, sabe? Me emociono muito fácil com as coisas, com as pessoas. Eu vim de lá de baixo, então, assim, me comove alguma coisa, sabe? Então, é isso aí. Essa sou eu. Isso é bacana. Acho que É. a gente é sensível a ponto de sentir, assim, a dor do outro, né? Sim. Também essa empatia, ser sensível à dor do outro. Isso é bacana também. Isso é bem legal. Isso te faz única. É. Isso faz ser você Sou ser eu. quem é. Você é você. Você é você. Isso E é mesmo. linda, você é linda sendo Ai, você. obrigada. Tá bem? Agora tá ainda mais linda. É verdade. Ajuda aqui, né, do podcast da Mercadora.
no É isso podcast. mesmo. Obrigada, viu? Quando quiserem, pode me chamar pra ficar assim, bela. Quem vê nem pensa que ela tava É, nervosa mas- até agora. pois Aqui, é. meu marido, mandei a foto pra ele, né, antes aqui, aí ele falou assim, me apaixonei de novo por você. Que isso! Então tem que ficar mais assim, né? Andar mais assim. Tá certo, tá certo. É isso Ai, aí. ai. Mas, gente, vamos falar de um assunto muito importante, que vocês estão até com a camisa aí Estão do Maio, uniformizadas estão aí. uniformizadas, bem lindas. Maio laranja. Do Maio Laranja. Explica um Yes. pouquinho pra gente o que é Maio Laranja, qual é a importância desse mês, dessa causa. Então, Maio Laranja é uma campanha levantada essa bandeira desse mês, né, de maio, mas é uma coisa que precisa ser trabalhada durante todo o ano, né? Mas pouca gente já ouviu falar, né? Tem gente que ainda não conhece, né, sobre esse assunto. E a gente, quando chegou ao nosso conhecimento, a gente viu assim quão importante era inserir isso no ministério, né, Ministério Infantil e abranger para toda a igreja, porque está falando de família, né? E infelizmente é devido a o Maio Laranja foi marcado, né, por conta de um crime que aconteceu aqui no nosso estado, do Espírito Santo, né? E combatendo a questão de abuso infantil. Aí a gente trabalha muito esse mês, né, principalmente na igreja, conscientizando os pais, né, as famílias acerca desse assunto de proteção, né, para as crianças, né, as crianças e os adolescentes, né? É uma coisa muito, muito importante, né, a gente mexer nessa área, né, que é uma área assim polêmica, né, mas que precisa ser colocada, né? E a gente está aí, Maio Laranja. Precisa ser falada, né? Muito. E é interessante que antigamente, não sei se era tabu que existia, mas a gente Eu ia falar não isso ouvia se falar muito sobre abuso sexual de crianças e adolescentes. É porque, na verdade, eu acho assim, acompanhando um pouco esse boom, assim, né, horrível da violência, né, do assédio, por exemplo, a gente vê mais em mulheres. E aí a gente não acha que depois veio esse boom de crianças também. Uhum. E como é que a gente lida, assim, com tudo isso? Que a mulher, por exemplo, tem leis agora que protegem contra a violência, a Lei Maria da Penha, né? Várias outras, o botão do... tem o botão do... Ai, esqueci o nome. Tipo como se fosse um alarmezinho pra você... botão do pânico, lembrei. Que existem, assim, vai desenvolvendo-se várias ferramentas quanto à mulher, porque é um caso de violência que foi achado, assim, com mais tempo, então tem mais investimento nessa área. E aí, de repente, a gente se vê com o advento do abuso e do assédio contra crianças, da violência contra crianças. E aí, a gente vem o advento também, né, o crescimento, eu acho que vocês estão mais por dentro disso do que a gente, é sobre o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem criando aí diretrizes para poder estabelecer algumas normas além, porque eu acho que teve que ser um pouco mais específico, né, também. O artigo 5, que vai defender, está aqui a nossa... Gente, ela é uma política, vai lá, amiga, brilha. O artigo 5 Pode falar, amiga. da Constituição, que fala exatamente sobre a liberdade de expressão, aqui a criança, né, que todo adulto, todo ser humano, ele tem direito à educação, ao lazer, e enfim, à segurança e tudo mais. E aí vem o ECA, que é o Estatuto de Criança e Adolescente, assim, destrinchando essa lei, porque viu que precisava as crianças também precisam de proteção. Sim. Não só elas, mas a gente tem o dos idosos também. Também. Mas vamos pautar aqui, porque a gente está falando de criança, a gente sabe que o ECA precisou exatamente trabalhar nessa área de crianças e adolescentes, para a gente ver que esse fator, na verdade, ele continua crescendo, né? Muito. E como lidar com isso, assim? Porque a gente pode falar isso numa geração... A gente pode generalizar isso de uma forma geral, enquanto mundo, enquanto Estado, por exemplo, mas e quando se fala de uma violência, de um abuso sexual dentro da igreja? Como que a gente trabalha isso, assim? Pois é. É bem complicado, assim, é uma área bem delicada, né, pra gente tá falando, e, assim, a gente precisa falar isso na igreja, né, o maio também é considerado como um mês da família, né, a gente fala muito e tá tudo ligado, tá muito conectado, né, essa questão do alertar os pais, na igreja, por exemplo, a gente... conversando nos anos anteriores, todo o mês de maio a gente já
cria aquela expectativa de Já tem que informação, né? Uhum. De estar falando sobre esse assunto, né? E a gente aprendeu muito no seminário que a gente fez, aí falando acerca de até os próprios obreiros da igreja ter um olhar, né, de atenção com relação às crianças. O Às vezes, acolhimento, né? um acolhimento, as crianças às vezes vai ao banheiro sozinhas, né? E o banheiro é um local perigoso, né? Banheiro de igreja, às vezes vai visitantes, né? Pessoas de bem, mas vai também pessoas que a gente não conhece a intenção, né? Não sabe qual é o passado, o que pode estar acontecendo. E o risco, né, que as nossas crianças correm, principalmente nos banheiros das igrejas, né? Os locais, às vezes, onde acontece. E a gente pode estar falando depois, não só também, né, em relação à questão do adulto abusar de uma criança, mas adolescentes. Porque grande parte dos abusadores acabam surgindo nessa fase da adolescência, né? Adolescentes naquela fase de descoberta, né? E por conta, né, dessa abrangência que tem essa questão da internet, né? Ele assiste de tudo e ficam curiosos e acabam sendo levados a abusar, né? Às vezes, e o abuso também não é só a questão, né, do ato, né, do sexo. É também um tocar, né, um falar. Tá muito abrangente, né? Você expor a criança a uma situação complicada, né? E como, assim, que é um assunto bem, bem extenso, na verdade, né? Mas como é que vocês, não sei se já passaram, em nome de Jesus, tomara que não, mas assim, descobrir, assim, que uma criança, ou não na igreja, mas em outro lugar, como é que as crianças, elas mudam? O ser humano, a gente faz um pouco de psicologia, sabe que o ser humano é um ser de hábito. Quando muda, tem alguma coisa errada. Então, como que lida com isso? Vocês têm um olhar, você falou que depois da conferência, palestra, não sei? Teve da Tia Jo, né? Isso. A missionária Joane Bentes, ela faz o seminário Conectar Kids, né? Aí, nesse período, a gente começou a ver... A gente sabe o que a gente começa a ver, o que a gente está olhando, né? Que quando a gente tem assim, observe seu filho, tá, mas observar o quê? Eles falam, mas é assim, é porque a gente tem aquela rotina das tias que dão aula, então a gente não troca muito, mesmo porque o pastor também não permite. Então, a pessoa que dá aula, ela observa. Aquela criança, ela é ativa. Até ela fala muito. A criança, né? Então, a criança tá quieta, tá no quietinho dela. Sim. Ela chega pra gente e fala, olha, Regi, aconteceu que a menina tá assim, desse jeito. Aí eu passo pra Sheila. Sheila leva até o pastor nos orienta o que tem que ser feito. Ou até mesmo, se a gente tem liberdade com a mãe, a gente chega na mãe. Já aconteceu, né, Sheila? De caso de levar na mãe e realmente ele estava passando uma situação de separação. E a criança estava sofrendo. De abuso, né? Mas era uma questão, assim, que a gente conseguiu passar, eu e a Regi, quando a gente aprendeu sobre isso, a gente conseguiu passar para as meninas, porque nós duas estamos liderando, mas como a Sara mesmo falou, a gente não faz sozinha, né? Se a gente fosse fazer, né, a gente não dava conta, não. Sem ela nada somos. Meninas, te amamos. As meninas, os meninos, tem muita gente, assim, a igreja abraça a causa mesmo do Ministério Infantil, né, com apoio, com a bênção do pastor. E quando a gente falou sobre esse tema, sobre a importância da gente estar falando, elas começaram a abrir os olhos com relação a sinais, né? As crianças dão sinais. O ser humano dá sinal de que está acontecendo alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Tinha um caso de uma menina que ela estava com um comportamento, assim, meio estranho, assim. Ela começou a não querer participar tanto como antes. Perdeu aquele brilho de criança, né? Alguma coisa estava apontando que estava errado. Aí, quando a gente foi ver, foi uma situação que ela estava entrando num processo de depressãozinha, né, infantil, e sofrendo bullying, e problema no casamento dos pais, enfim. Então, as crianças mostram pra gente que alguma coisa está acontecendo, né? E a gente até mesmo tem que ganhar a autoconfiança, porque se você tem a criança, né, a Tia Jo que fala, né? O coração da criança é de quem chegar primeiro. Então, se você ganha a criança, se ela te ama ali, se você trata bem e tal, ela vai chegar, ela vai te falar alguma coisa, sabe? De confiança, né? Que a gente fala. Aí, a gente trabalha. Quer falar? Deixa falar. A gente não interrompe, a gente deixa falar e depois a gente, entre nós, a gente conversa e a gente decide o que a gente tem que fazer. Jamais a gente
é mentira, não, você tá é invenção, sabe? A gente tem esse assim de ouvir a criança, você tem que deixar, se a criança te deu liberdade, e outra, ficar repetindo várias vezes para a criança ficar falando não. Deixa ela falar, falou uma vez, se abriu, ela tem confiança com você. E um outro aprendizado que eu falo como juventude da igreja, que a gente teve com vocês, é até mesmo nos desenhos, Sim. né? Sim. Tem uma... Vai, pode falar. Porque a tia Ju, ela contou uma experiência pra gente, né? E abriu muito o nosso leque com relação a isso. Ela conta que ela estava fazendo uma atividade com as crianças fazendo desenhos e uma criança desenhou algo estranho, né? A criança literalmente desenhou aquilo que ela estava vivendo em casa, né? Um processo de abuso por parte do avô. Mas como que você chega diante daquilo, né? Para poder... para você descobrir. Aí ela teve toda uma pedagogia, uma psicologia para poder ela se aproximar da criança e descobrir o que estava acontecendo, né? A criança desenhou uma situação que só se desenha se tivesse visto, né? Aí ela perguntou, aqui, o que é isso aqui? Ela falou, é o vovô. Aí descobriu-se que o avô dela estava abusando. Aí foi feito, né, todo o trâmite de denúncia, enfim. Mas a gente vê casos, né, de abuso, não só fora, dentro da igreja, assim, com esse trabalhar nosso que a gente teve nas congregações, a gente foi e fomos também numa igreja que nos convidou uma vez para poder agregar esse assunto também para a igreja, né? E pessoas vindo, falando sobre... Se abrindo. Irmãs do ciclo de oração, pessoas assim que você nem imagina chegar para mim, Sheila, eu sofri, menina, como que era importante a gente falar sobre esse assunto, porque era um tabu. Como que eu sofri no meu casamento, como que foi difícil para eu poder, assim, me libertar daquele trauma que eu passei, né? Porque eu acho que tem muito assunto aqui nesse tema, sabe por quê? Porque olha só, você voltando um pouquinho para falar, a gente faz, a gente lê um pouco e a gente sabe que Ana Freud, a filha de Freud, ela desenvolveu o desenho como uma comunicação, né, da psicanálise. E ela disse que o desenho, para trabalhar com crianças, ela falou assim, olha, o desenhar também é um jeito de se comunicar. Fala muita coisa. Fala muita coisa. Então, acaba entendendo que como é que a psicanálise trabalha com criança? A partir do método de desenho. Ela vai desenhando aquilo dali. É uma maneira dela se comunicar, né? Então, desenha a sua casa. Como é que é a sua casa? E aí ela vai desenhando. A sua família. A sua família, como é? Ela vai mostrar quem E o brincar, a gente fala que o brincar... Mostra muito. E o brincar é uma maneira de se comunicar e é um jeito de aprender e de ensinar também. Então, acaba que você tem uma maneira de se comunicar. É treinar o olhar para isso. Sim. E você falando aí das irmãs aí da igreja, tá, né? Por que a gente não fala disso? Porque a gente acha que a gente que fez alguma coisa de errado. Isso mesmo. É a gente que fez. Então, a culpa é nossa. É a gente que fez. E outra, sei lá. E às vezes eu digo também assim, que o ambiente deve ser seguro para a criança. Sim. A casa deve ser seguro para a criança. Às vezes não é assim, a criança, ela tá num lugar que causa risco para ela, né? Então, o lugar que causa risco para ela, deixa ela, propicia ali um abuso, propicia um assédio, algo do tipo, então ela fica, fui eu que causei. Sendo que o que acontece? Quem é o responsável pelo adolescente e pela criança? É dever de quem defender essas crianças? Sim. A família e o Estado. Sim. Então, esse é o ponto. E aí vocês falaram, né? O coração da criança é de quem chega primeiro. Às vezes ela não tem ninguém em casa que chegou primeiro. Para poder acolher, Pra poder né? acolher. O evangelho chega também. Isso. Mas Cara, a gente... e você falando desse que tem gente que acha que a culpa é dela. Tem até um testemunho muito famoso, que era da ex-ministra das Mulheres, da Maris Alves, que ela foi abusada, se eu não me engano, por um pastor durante 10 anos. E ela sempre achava que a culpa era dela. Ela começou a sentar no último banco da igreja, porque ela ficava, Deus, eu não sou digna do seu amor. E o que a gente defende aqui, a gente quer deixar bem claro também, nós somos um podcast com um propósito bem claro, né? Edificar vidas e levar a palavra e o entendimento e conhecimento de uma maneira bem, bem descontraída. Entender que somos cristãs, mas o que a gente defende? A gente defende
a gente defende a família. A gente defende as nossas crianças e a gente é contra, a gente denuncia o pecado dentro da igreja ou fora dele. Sim. A gente denuncia, é isso. Ah, vocês estão dando um tiro contra o próprio pé. Não. Deus, ele abomina o pecado, tá? Ele ama você, vinde como estás, mas você não vai permanecer do jeito que você tá. Então, o que que a gente faz? O que que a gente tá aqui defendendo? A gente tá defendendo o apoio, a proteção à família, a proteção ao adolescente, a proteção à criança, o apoio e a proteção da família. A gente vai... Como vocês têm filhos, né? Nós teremos os nossos, em nome de Jesus. Como vocês têm filhos e vocês entendem, né? Estão dentro da família, do eixo familiar, a gente também entende... Eu fui bem... Me chocou muito aquele ataque recentemente contra uma creche. Aquilo me chocou de uma maneira muito forte, muito forte. Eu fiquei assim, quando eu vi a notícia, eu entrei em desespero. Assim, eu chorei muito mesmo, que eu falei, Deus, o que está acontecendo? Então, assim, a igreja precisa e ela tem que se pronunciar e se manifestar. A gente não pode se calar. Se calar. Esses dias a gente participou, depois, se vocês conseguirem colocar as fotinhas depois no final, da parada que teve, né, do Maio Laranja. E assim, gente, são N casos de pessoas, né, que chegam apoiando, gente que chega falando, eu sofri, menina, eu sofri. E gente falando, isso aí não adianta nada, né, Xê? Teve esse caso, né, de falar, não adianta nada o que vocês estão fazendo. Então, assim, a gente não pode se calar. A gente tem que fazer a nossa parte. E né? mostrar que tem gente vendo o que está acontecendo. Sim. E a gente Tem vai gente mesmo de vendo. batalhão para a igreja e a gente para no semáforo, a gente entrega panfleto, a gente fala, a gente ouve o que as pessoas vêm e se desabafam com a gente, sabe? Conta que sofreu. E vocês estão certas, é assim mesmo, continua assim. E tem uns que falam, não adianta nada. Mas a gente está ali, né, para fazer o ID e falar. Teve uma né? senhora que falou uma vez assim, poxa, que bom que vocês estão fazendo isso, se fosse no meu tempo, porque eu não tinha sofrido, né? Eu tinha informação do para onde que eu vou, porque a pessoa às vezes está sofrendo abuso, não sabe, né, o que fazer, né, diante de uma situação, né? A vergonha toma conta, né? A vergonha toma Medo. conta. Aí, quando eu ouvi acerca desse assunto, eu me identifiquei muito, porque eu sou vítima de um abuso. Eu sofri um abuso na minha infância, né, com duas situações, dois parentes da minha família. Não chegou ao ato, né, mas me tocaram de forma que não era para tocar. E aquilo eu fui levando, aí toda essa história assim, que você se sente culpada, que você acha que você que está causando, rola tudo isso mesmo, dá uma confusão na cabeça da pessoa que está sendo abusada, e eu sendo criança. Aí eu lembro que eu contei para minha mãe resolveu a parada lá, né, e o negócio acabou, mas ficou aquela situação instalada no meu coração. E a gente falando sobre família, como que é importante, né, você pegar e fortalecer a família, porque proteger crianças é você proteger, evitar adultos doentes emocionalmente, né, futuras mães ou esposas frustradas, enfim. E esses dias eu estava conversando com meu pai, trazendo a nossa memória nessas situações, assim, que eu falando, pai, eu lembro que eu contei para minha mãe, para a mamãe resolveu a situação, né? Na época não tinha esse negócio assim, eu não ouvia falar esse negócio de denunciar e tal, e por ser alguém da família, né? Ficou aquela coisa. Mas aí a gente pegou e parou, viu que não estava dando certo, né? A pessoa realmente, né, não estava fazendo algo legal para mim. E cortou aquele mal, né? Mas ficou aquela situação instalada no meu coração e eu ficava sozinha com aquele conflito interno, né? E a gente aprende, depois que a gente começou a estudar sobre isso, que as pessoas abusadas, elas podem ser futuros abusadores, ou elas podem, né, ser pessoas frustradas emocionalmente, né, com a vida sentimental confusa por conta de situações como essa, né, de abuso. Ou também, aí tem a Ser o Luísa defensor. Ser um grande defensor, Sim. a sua dor ser a sua bandeira. Quando a tia Jo falou isso, né, num seminário, né, apresentando até uma das moças que estavam liderando o Estado acerca do Cristãos pela Infância, ela chamou essa moça para representar. E ela falou, ela é uma vítima de um abuso, a dor dela está sendo a bandeira dela. Aí eu peguei para mim, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, então.
porque tem crianças que podem passar por experiências como a minha, e no período que eu estava nessa confusão, assim, na minha cabeça vinha um monte de coisa, você passa um monte de coisa, assim, que passa... Você acaba tendo nojo do sexo masculino, né? Porque no meu caso foram dois rapazes aí que eram na época adolescentes, tá vendo? O perigo, né? De adolescentes, às vezes, com crianças é muito perigoso, essa fase da descoberta do corpo. E aí eu cheguei para... Ficava me questionando como criança, depois, casar, homem me tocou de forma errada, né? Aí eu ficava nesse conflito. E um dia, foi numa quinta-feira, lá na igreja tem o hábito, né, de fazer consagração nas quintas-feiras, orar e tal. E o meu pai estava nesse dia lá na frente, orando, e ele, na época era todo mundo se ajoelhava lá na frente, e meu pai chegou na minha direção, né? Eu lembro uma coisa engraçada, meu pai, ele orava, botava a mão na cabeça das pessoas e começava a orar, mas ele fazia assim, a massagem na cabeça da pessoa. As irmãs, tadinhas, levantavam arrumando o cabelinho, porque ele dava aquela geral, assim, né? Senhor, a oração assim, bem pentecostal. Frita ela, Senhor, na frigideira do Senhor e tal, aquela coisa assim, uma coisa meio assim, né? E quebra, e faz, e moe e tal, e pega, e o cabelo lá, né? E meu pai chegou para mim, aí nesse dia, Deus sabia que o que estava martelando na minha cabeça, essa questão da sexualidade. Eu não sabia nem que raio era isso, né? O que é isso, sexualidade? Eu, uma pré-adolescente, né? Cheia de conflito interno e não demonstrava tanto o que eu estava passando. Aí meu pai chegou, não falou, Senhor, frita na frigideira e tal, né? Senhor, guarda a sexualidade da Sheila. Aquilo para mim foi uma flecha. Aí eu falando, até eu e Regi conversando, falei, Regi, como o poder da palavra. E eu falando com meu pai, eu falei, pai, precisava ser o Senhor falar comigo, porque é a figura masculina, né? Uhum. Chegou assim, pá, Senhor, guarda a sexualidade da Sheila. Aquilo, eu falei, pai, o senhor lembra disso? Não. Falei, mas aquela oração para mim foi, aquela frase foi tudo. Aí eu agarrei com aquilo e consegui, né? Namorei direitinho, casei. Mas antes de namorar, eu tinha essa dúvida, esse pé atrás, assim, ai, meu Deus do céu, né? Eu vou... Homem, né? Ai, meu Deus, eu criei uma casca, né? Como que cria um bloqueio, né? Cria. E o nosso pastor é psicanalista, aí, que é meu tio, né? E um dia eu cheguei para ele, falei, tio, quando eu conversei com meu marido, antes da gente namorar, falei, eu quero conversar, vamos namorar, tá? Tô gostando de você, então vamos namorar. Aquela coisa de crente, né? Aí, tá, mas vamos conversar com meu pai, vai pedir pro meu pai, minha mãe, tá? Mas antes eu quero conversar com o pastor, mas eu quero sozinha. Aí ele, tá bom. Falei, eu quero conversar. Eu tinha na minha cabeça que eu precisava botar aquilo na mesa, né? Mesmo eu já tendo resolvido com o Senhor, mas eu precisava que ele orasse por mim em oração específica. Eu vou começar um relacionamento. Eu tenho medo do que eu sofri na infância, eu tenho um bloqueio, eu quero ser feliz, né? Porque eu sei que o mal que o abuso faz. Então, eu não quero ter bloqueio com relação ao meu futuro esposo. E a gente fez isso, né? E aí eu peguei isso como missão. Regi abraçou a causa como uma mãezona que ela é e vê a importância que é, né? E a gente tem vários casos na família, assim, irmãos da igreja. Eu achei muito interessante, né, homens, porque é difícil homens falar, né, que já sofreram. E eles chegam para a gente, contam como um alerta, né, como é importante a família, né, chegar perto, né, e ficar atenta a essa questão da proteção das crianças e dos adolescentes. Sim, e acaba que uma das questões que a mulher tem um lesbianismo, acaba que é por isso, por uma marca que um homem já deixou nela. E aí, não vou me relacionar com um homem mais. Sim. Que não é tratado, né? Uhum. Eu acho que, porque assim, eu também sempre pensei, cada um tem um ponto, né? Assim, cada um tem uma guerra dentro da família. A minha foi quando eu tava com os meus... Fui pra noivar agora, eu falei, cara, eu vou na casa da minha avó. Eu nunca tinha visto a minha avó paterna. E aí eu fui nela lá, eu falei assim, olha, eu preciso quebrar o que há, o que existe. A gente entende, a gente que é cristão, eu creio sim, que existem essas questões hereditárias. Né? Eu li um livro do pastor Coach e ele fala exatamente sobre isso. Fechar qualquer brecha, né? Isso, fechar qualquer brecha que possa existir. Eu falei, eu quero que a senhora me abençoe. E vai acabar em mim, não vai continuar.
O que há, o que vai acabar, vai continuar, assim, vai acabar em mim, não vai ter continuidade mais. Eu vou começar a minha família, assim, debaixo de toda a bênção de Deus, de toda a bênção. E aí foi onde eu fui nela e ela orou por mim ali, e aí eu vim pra casa e graças a Deus eu sei que o que a gente vai fazer por aqui, as batalhas que a gente tiver que batalhar por aqui vão ser do céu pra nós. E a gente vai conseguir. É porque eu acho que é injusto, né? Quando você pega uma batalha que você já devia ter resolvido há muito tempo. É muito legal isso, quando você encontra um ponto que você... encontra seu inimigo. E aí você neutraliza ele. Sim. É encontrar. E aí o papel de vocês quanto às crianças e quanto ao Maio Laranja é justamente esse. Vocês não estão sabendo. Quem era pra defender, não defende. Então a gente vai, pelo menos... Eles vão ter que bater de frente com a gente aqui. Sim. Alguém vai ter que encontrar com a gente, alguém vai ter que falar com a gente. Se não falam, vocês vão falar, porque o nosso olhar está em vocês. Esse Exatamente. é o ponto de vocês. É muito bacana. A Regi teve uma experiência, né, Regi, dessa questão da palavra, né? De falar com... Conta a história do menino. Então, esse ano a gente vai trabalhar muito sobre a ideologia, né? Uau. Tudo muito encaixado, É. né? Sem a gente... Eu orando. A gente ia falar sobre isso também. Então, ela pensa, eu penso, o Senhor, né? Une, aquilo ali é de Deus mesmo. É isso aí. Então, e aí eu trabalho muito na salinha, eu já estou trabalhando. Menino, menino, menina, menina. Você é príncipe, você é princesa. E certa vez esse menino chegou perto de mim e falou, olha, na minha escola me chama de um nome, que é menina. Eu sou menina. Menina, porque eu sou assim, eu sou muito brincalhona, entendeu? Então, na salinha eu dou aula visual, eu dou aula, coloco na televisão uma historinha, porque na congregação onde que eu tô, são várias faixas etárias de idade. Então, eu tenho que dar aulinha, mas assim, para pegar todos. E eu brinco muito o tempo todo com eles. Tem um momento de falar a palavra, tem um momento de orar, tem um momento de agradecer, tem um momento de lanche. Mas todo o tempo eu sou aquela pessoa, sabe, alegre. E nesse dia ele falou, olha, ô tia, lá na minha escola o menino me chama de tal. Os meninos me chamam de tal. Menina, na mesma da hora. Eu agachei, eu fiquei do tamanho dele, para parasse nós dois. Peguei no braço dele e falei, você é menino. Você tá ouvindo? Você é menino. Tá repreendido em nome de Jesus. Você não pode aceitar. Deus fez o homem e fez a mulher. Foi desse jeito que eu falei com ele. Não tinha brincadeira. Não existe essa brincadeira. Menino é menino, menina é menina. Deus não criou outra coisa. Gente, passou. Assim, eu saí de mim ali, sabe? Com ele. Com a autoridade mesmo que Deus deu. E no final do culto eu fui, chamei a mãe em particular e falei. Ela falou, olha, eu não sabia, eu vou na escola para saber isso aí. Mas é o quê? Você orar ali, você, né, repreender aquilo ali, porque eles querem colocar na cabeça que você pode ser o que você quiser, entendeu? Incutir, né, isso na mente. Né? E imagina essa criança crescendo lá na escola chamando ele de menina. Imagina a cabecinha da criança que está formando agora, né, o caráter e tal. E você tá ali, você tem que falar, você tem que fazer a sua parte, Mas né? é incrível, porque assim... Eu falar de novo, né? Eu faço psicologia e uma das matérias aborda essa teoria, né? De que a criança, até um certo momento na gestação, ela não tem sexo. Uhum. E ela vai gerando, ela não tem sexo. É claro que não tem. Porque o cromossomo que Deus escolheu para definir se ela é homem ou se ela é mulher, vai começar a partir de um certo momento da gestação a criar as glândulas mamárias, a definir ali, né, qual sexo a criança vai ter. Então, eu digo assim, foi abordado essa ideia, vocês sabiam disso? Para de querer, é incrível. Como que pega um ponto fora da vírgula para querer justificar uma coisa, para querer incutir na mente da criança muita coisa. Ah, não, o sexo é uma questão de... A definição da sexualidade da criança é definida a partir da cultura. Uhum. Você entende? Então, é por isso que a gente precisa abarcar completamente, assim, tudo isso, toda a família, em todas as áreas que existam. Vocês fazem um trabalho incrível, parabéns por isso. Abarcar todas as brechas da família, seja da adolescência, juventude, né, dos anciãos aí, das crianças, dos adultos, justamente para quê? Não, aqui ninguém vai incutir uma outra coisa que não seja
o que a palavra diz. Eu acho que é isso que a igreja ela precisa fazer, parar de ser tão apática contra as coisas que ela tem, que tem aparecido e surgido para desmoralizar e para destruir a ideia de família da igreja. Isso é bacana, esse projeto, essa ideia de vocês. Sim, e a ideologia de gênero hoje é um dos temas mais falados, né? Tanto que não é só no Brasil, mas é no mundo, que querem incutir esse tema, que querem implantar esse tema. Agora vem a tal da linguagem neutra. E eles querem dividir sexo, gênero e orientação. Eles falam que são 3 coisas diferentes. E é interessante que na Bíblia, lá desde Gênesis, na criação, Deus já fala que criou homem e mulher. Sim. Bem específico. Exatamente. E outra coisa, desculpa te cortar, vem um ponto assim, mulher, você vai dar à luz com dores, né, no caso. Sim. E o homem você vai ter que trabalhar e do seu suor você vai ter o seu sustento. Aí é uma coisa que eu digo pra você, se a ordem foi dada, porque a gente defende isso, não importa, a gente vai lutar com essa arma. É a arma da palavra. A gente vai discutir de acordo com aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Então, partindo desse princípio de que eu creio num céu que você não crê, que eu leio uma palavra que você não tem as lentes espirituais para ler e para compreender, partindo desse princípio a gente já pensa completamente diferente. Aquilo que você acha que pode fazer, aquilo que você... E outra, viver do seu próprio jeito, o anarquismo aí. O homem é o seu próprio governo, ele governa a si mesmo. É mesmo? Vai completamente... Egocentrismo. Né? Esse egocentrismo, o homem aí dentro do centro... O homem como um Deus. O homem como um Deus. E olha só, aí eu digo pra você, gente, se Deus não tivesse, se Deus não dissesse, se Deus não falar, o homem ele não sabe o próximo passo que ele vai dar. Sim. Você entende? Existe uma limitação na mente humana. Tanto que estão tentando reproduzir um gene perfeito, um clone perfeito, não conseguem, do homem. Essa dádiva foi dada pelo Senhor. Se Deus quiser dar essa inteligência para o homem, ok. Mas eu fico pensando que estão tentando tomar o lugar de Deus para definir as coisas. Até um texto, uma frase que diz: quando a gente entende que a gente não tem poder sobre nada, domínio sobre nada, a gente não tem certeza sobre nada, quem tem o Senhor, isso não nos faz mais fraco, isso nos liberta, porque a gente sabe que há um poder e há um domínio sobre todas as coisas, e esse domínio, esse poder é dele. Sim. Queiram discutir, queiram colocar as ideologias que querem, mas a igreja não para, a perseguição não parou a igreja, e não vai parar, e nem, não vai ser nunca nem agora. Não. Fiquei brava. Deu pra perceber. Fiquei brava. Mas essa ideia, a gente fica um pouco chateada com isso. Você olha pra igreja, a igreja, não vamos discutir isso, não vamos discutir? Que isso? Sim. Não, e buscar, assim, a gente busca a prevenção, né, a conscientização acerca do abuso, mas também que o evangelho, né, a palavra cura, Sim. Né? Eu sou prova disso, de que eu fui curada. E a bandeira precisa ser levantada em defesa. Eu não posso ficar choramingando, né, o meu trauma. Jesus cura, Jesus sara, Jesus é especialista nisso, né, em tratar a ferida e buscar, né, conversar, procura, né, de repente a pessoa está passando por uma situação, né, na vida e é fruto de algo que sofreu, procura ajuda, né? Tem aí a psicóloga, futura psicóloga, né? Que é a doutora Paula Rebonça. Mas é verdade, como que... Mas como é importante procurar, pedir ajuda e buscar cura. E a importância da gente falar também, né, Chico? E a gente quebrar esse mal, né? Porque eu falei com a Regia até que quando eu me tornei mãe, a minha primeira oração para a Rebeca, eu lembro, eu falei, Senhor, eu não orei nem... Na gestação, orei por saúde e tal. Mas quando eu peguei a Rebeca, eu falei, Senhor, guarda a Rebeca do abuso. Porque eu morria de medo. Falei, meu Deus, minha filha passar por aquilo que eu passei. Então, existe essa cautela até de você deixar. Com quem você deixa seu filho, né? Dormir na casa de um amiguinho, dormir ali, dormir cá. É muito perigoso, né? Você tá colocando a sua criança num risco, né? Numa zona, assim, perigosa, que você não conhece, né? Sim. Hoje, até os abusadores são do meio da família, né? Dos parentes, pessoas próximas, vizinhos, né? Os tios de consideração, umas pessoas, assim, que a gente nem imagina, de repente, pode estar tocando a criança de uma forma que não é para ser tocada. E tem gente que acha que é até neura nossa, né? Fala, igual lá em casa, vai muita criança, porque... Eu gosto, entendeu? Então, assim, vai amiguinho de Bia, vai amiguinha de Bia, vai amiguinho de Davi, mas o quarto deles são separados, tem câmera. Não é doideira,
sabe? Aí eu falo, Bia, menina com menina, menino com menino. Tem hora deles brincar junto, mas tá ali sob meus olhos. Mas a gente tem essa preocupação. Bia, na escola, vai no banheiro, não aceita ninguém, né, te limpar. É assim, é assado. Se for a tia da escola, né, eu me preocupo muito. Eu converso muito com ela. Mãe, eu já sei, você já falou isso 1 milhão de vezes. Mas assim, o quanto eu tiver vida, fôlego e saúde, eu vou sempre falar, alertar, porque a gente, é o nosso dever. Sim, vocês falam sobre vizinhança, parentesco, né, que é perigoso, vocês olham bem, mas e como é nas redes? Porque a rede social é uma terra que a gente não conhece. Tem tem os seus prós e tem os seus contras. Porque na rede, talvez eu tô conversando com você, mas eu acho que eu tô falando com você, mas não é você. Como que é esse cuidado com seus filhos em relação à rede? Então, a gente fica bem de olho. Lá em casa, as crianças, a gente costuma, no meu caso, né? A gente tem a televisão, a gente deixa à vontade para assistir os desenhos, né? E a gente tá juntas vendo, né? Monitorando. Tem o celularzinho que a Rebeca usa até para ficar jogando, mas ele é conectado ao nosso, então a gente fica sempre monitorando. Aí, porque é um negócio assim, sem cerca, né? Você vai, aquele negócio do dedinho que você vai rolando. Que tá inocente, aí vem as propagandas. Estranhas, a gente chama aquela terrível da barra infinita, nunca acaba. Sim. Que não tem fim. Não tem fim, você vai vendo qualquer coisa ali. Aí, eu acho que é importante a orientação e essa questão do tempo, né? Que a criança hoje já tem que quase brigar. Vai brincar, né? Tira o celular. Tira o celular da mão. Então, a gente faz muito isso lá em casa, né? De deixar, para poder... Eles têm uma rotina, né? De estudo e tal, de corre-corre nosso. Mas aí eles pegam e tem esse tempo para poder brincar. Para ter regras família, mesmo, né? Até a tia Jo passou um aplicativo, né? Eu tenho. Como que... É família... alguma coisa assim que você monitora do seu celular e o da criança. Isso. O que ele baixar, você tá vendo, ó. E pede permissão ainda. Seu filho tá pedindo, Davi tá pedindo permissão para baixar o aplicativo tal. Então, se ali você sabe. Eu nem sabia mexer muito, eu pedi o irmão dele, o Bruno, né? Filho do meu esposo. E ele falou, não, tia, ó, Davi tá pedindo. Ele colocou até no celular dele. Ó, Davi, e aí, Bruno? Esse jogo é legal, não é? Não, tia, não deixa. Então, assim, porque a gente não entende muito, né? Mas eu tenho ele como parceiro meu também, que me ajuda nisso aí. Mas o negócio é estar perto, sabe? Eu acho que a gente precisa se aproximar das crianças. Porque aí acontece, às vezes, da criança contar alguma situação, porque ela tá sentindo assim, que a confiança mesmo, né, estabelecida, né? Sim. Da gente pegar e ter essa conversa e ter esse cuidado. É bacana. Eu também tenho um irmão de 12 anos agora que ele é muito grudado comigo. É tipo o Davi, assim, que é grudado com a Sara. E ele é muito grudado comigo também. A gente fica ali, olha, Lucas, eu falo muito com ele. Não deixa ninguém, eu sei que você é rapazinho, ele é bem grandão. Mas eu sei que você é rapaz, mas não deixa ninguém tocar em você. Acompanha todo esse processo com ele, assim, né? Pra criar esse vínculo, a gente já tem esse vínculo de confiança, justamente para olhar que você tem, sua irmã tá aqui. Não precisa esconder nada, não tá aqui. E até esse processo de como você lidar, esses dias ele me perguntou, Paula, eu não sei como falar... Como é que eu falo das pessoas que são gordinhas? Como é que eu falo das pessoas que têm uma pele mais escura? Então, saber como falar. Eu tenho medo de ser preconceito, essas coisas. Então, toda essa parte de desenvolvimento da criança, a gente... É bacana. O que a gente não teve, a gente vai aprendendo meio que na marra, a gente vai tendo agora e fazendo agora com familiar, né? Assim, com as nossas crianças. E querendo ou não, o menino, ele amadurece mais rápido, né? O menino homem. E a menina, ela é mais inocente, né? Eu falo assim, no meu caso, porque tem até, vou falar da historinha. A gente vai presentear vocês depois com o ECA, com uma historinha que a gente ganhou quando a gente fez a palestra. Enfim, eu falei, Sheila, a gente ganhou uma revistinha e trata sobre vários abusos. Então, a criança não pode ver. É só para você mesmo, como liderança, você saber o que você tem que fazer para, né, você se resguardar de fazer algo errado e de orientar, né, a quem deve orientar. Enfim. E eu contei essa historinha, chamei o Davi e a Bia e contei para eles. Olha, vou contar uma história para vocês. Aí, a Lucinha era uma menina muito alegre na salinha. E num certo dia ela chegou e ela só chorava. A professora viu ela chorando. E aí a professora foi até ela. E ela não se abriu para a professora.
Aí a professora pensou, e se eu pedir a melhor amiga dela para chegar e descobrir o que aconteceu? E isso ela fez. Foi até a amiguinha, né, a melhor amiga, e falou com ela para tentar descobrir. Aí ela foi lá, conseguiu descobrir. Falou, tia, o padrasto dela fez um carinho esquisito nela de noite. Aí o meu menino, na hora, abusou dela, passou a mão nela. Aí eu, meu Deus do céu, Davi, tá bom, acabou a história pra você, vai, meu filho. Aí continuei a história. Falei, olha, aí passou o carinho, fez um carinho estranho, mas aí a porta bateu e ele saiu correndo. Apagou as luzes e saiu correndo. A mãe da menininha, tava vindo. Aí a Bia, mãe, eu sei o que aconteceu. Ele unhou ela. Ele deve ter unhado ela. Mãe, eu acho que o quarto estava gelado e ela estava gemendo de frio. Mãe, eu acho que ele puxou a coberta dela. A coberta estava pinicando. Em momento nenhum, a inocência dela, né? Em momento nenhum colocou. Davi, na mesma hora. E assim, olha que eu fico de olho. Mas, né, o mundo tá aí, né, gente? Então, assim, a escola, o recreio, né, Xê? A gente fala do recreio, o perigo do recreio. A gente conversa muito com eles. Enfim. E a professora descobriu e depois ela foi se orientar. Então, por isso que ela está triste. Aí ela conversou com o diretor. Aí não pode abordar, falar que a criança está mentindo, foi o que eu falei, né? Apurar a situação, levar o conselho tutelar. Jamais ela ir lá na casa da mãe e falar, olha, aconteceu isso, entendeu? Então, não pode, é tudo um trabalhar, né? Aí, levar no conselho, chamar a polícia, mas aí cabe a outras pessoas, não é ela. O importante é que ela descobriu, ela viu o sinal da criança, né? Isso que a gente tem feito dentro da salinha. A gente observa e passa para as meninas também, para estar observando o comportamento das crianças, né, Chico? Aí, essa coisa, assim, de abuso, às vezes é uma palavra, assim, que a gente fica com medo de falar para as crianças, né? Como você vai falar? Aí a gente aprendeu também, uma outra pessoa dando a ideia, né, para poder contar. Eu fui contar essa história da Lucinha para a Rebeca. Chamei meu esposo junto, vamos contar. Aí eu comecei a falar, e é uma coisa que é a história do padrasto, né? E a Rebeca ficou, o que é padrasto? Aí eu tive que contextualizar ela numa casa, né, onde há separação, porque ela não sabia. Aí eu fui vendo assim, onde está a cabecinha da minha filha, né? Eu vou ter que explicar, filha, imagina, papai e tal, assim, é o padrasto. Você que é uma pessoa estranha. Não, mãe, não, então. Mas tem casas que são assim, que tem padrasto. Não que o padrasto seja o abusador, mas nessa história aconteceu. E a amiga falando, do carinho, né, um carinho esquisito. Aí eu perguntei, Rebeca, você gosta de carinho? Gosto. Papai faz carinho em você? Faz. Você gosta? Gosto. E o que é um carinho esquisito? Carinho esquisito é tudo que te faz doer, que faz você chorar, porque carinho esquisito, a Lucinha tá chorando por um carinho esquisito, por um carinho, é porque foi um carinho estranho, né? Então, a forma até de você chegar para a criança, para você não chegar, porque a informação também, ela é um abuso. Se você chegar para a criança, pá! Né? Tem um caso de uma mãe que chegou, e o Dr. Guilherme Shelby, né, depois quem quiser procurar, né, é um cara, assim, que defende muito essa causa, junto com a Damares, né, nessa questão. E ele falando que a mãe estava em casa e ela estava, assim, ansiosa com o momento de chegar a falar com o filho sobre sexo, né? Então, ela estava, assim, querendo, já imaginando, quando vai ser o momento que eu vou falar com meu filho? E o filho chegou para ela, uma criança ainda, chegou assim, mãe, me responde aqui, o que é sexo? Aí ela, chegou o momento, sentou com o filho, começou a mostrar o que era sexo, assim, mostrou tudo, escancarado para ela, assim, chegou o momento dela com aquelas cartilhas que vem no, meu Deus. Então, aí tem aquele livro, né, eu esqueci o nome do livro, tem um livro, negócio de posições, tal, de sexo e tal. Já sei qual é. Kama Sutra. Isso. Aí ela expôs tudo, leu, aí o menino, entendeu, meu filho? Não, mãe, é porque aqui na folha tá sexo masculino ou feminino. Nossa! A mãe, ela provocou ajuda, que ela ficou assim, meu Deus, eu provoquei uma violência no meu filho. Sim. A violência da informação. Sim. Você chegar para informar e saber como você falar também, né? Você não vai chegar escancaradamente. A medida, né, é diferente. A Regis teve que contar a história na proporção, né, pro Davi. De uma forma. Na proporção que a criança entenda, né? Esse é o propósito da informação. Eu tenho que passar da maneira que você entende. Sim. É isso exatamente. aí. E cada qual tem um público diferente. Público
movidinho diferente, né, que a da criança. Uhum. E o entendimento também é diferente, ela vai entendendo o mundinho dela. E aí, essa ideia, assim, é super bacana. Falar da sexualidade e de sexo, e da puberdade também, quando a criança perguntar. Esse é um momento muito bacana. Quando a criança perguntar. E se preparar para esse momento, porque vai chegar. Sim. Vai. Esse momento vai chegar. Eu já falei, tá com meu irmão. Falei, Lucas, o que tá acontecendo com você? Tá acontecendo isso? Por exemplo, a puberdade na criança, o aparecimento aí de mudanças físicas e biológicas acontece a partir, para os meninos, se eu não me engano, dos 9 aos 13, algo do tipo, a partir dos 9 anos, mais ou menos. Então, começa a aparecer aí, das meninas até os 13, 14 anos, o máximo, aí começa a aparecer também. Então, aí o momento que a criança olha pro corpo, tá vendo tudo diferente e vai te perguntar. Mas o importante, pra criança te perguntar, olha como é que ela teve um vínculo de confiança e destruiu. Uhum. Pra criança te perguntar, você E precisa... não era nada daquilo, né? Isso, não era nada a ver. daquilo. É, que ele tava querendo saber. Era Pra criança te feminino e perguntar... masculino. Colocar o X, Isso, precisa fazer exatamente o que vocês estão trabalhando pra fazer e fazem com as crianças. Que é criar um ambiente assim, de acolhimento. As crianças precisam ser acolhidas e elas precisam olhar pro adulto e falar, com ele eu posso falar. Tenho confiança. Ter Que eu não vou confiança. ser exposta. exposta E nem duvidar, né? e nem duvidar e nem falar pra ninguém, Isso, tá? exatamente. Porque a criança, ela não vou contar não, porque ela falou pra não sei quem. Então, Talvez ela vai te falar e você já vai chegar, fulano, você não acredita. Tal. Isso aí. Não. Uhum. a criança perde A primeira completamente regra que ela e se fala é fecha. que não pode fazer. Se fecha sabe? pra todo mundo. A gente já vai direto no pastor, né? Quando acontece algum caso, a gente já, Pra nos orientar. né? Para nos orientar qual o caminho seguir. Isso aí. Meu Deus. Que tema, Que né? tema, tem muita coisa pra se conversar. Tema. Eu espero que a gente se encontre em mais podcasts por aí, Logo, mais logo. episódios. Vocês são incríveis, a gente adorou o trabalho de vocês. Parabéns. Bacana, parabéns. É porque quando a gente encontra o propósito, a gente faz com excelência e tá tudo Uhum. bem. Isso é muito bom, porque a gente não quer fazer o que o outro faz, a gente quer fazer com excelência que ele descobriu que a gente faz e faz de bem. E faz de muito bom. Isso é bacana. Então, fala pra gente uma mensagem que vocês querem deixar aí pras mães, pras famílias, sobre o Maio Laranja, sobre proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. Tá com vocês. Pode falar, Sheila. Eu acho que a gente pode a gente pode usar a frase desse curso que a gente fez, né, Cristãos pela Infância. Tem o texto áureo, né, o livro de guerra, que fala assim que proteger uma criança de um abuso, uma criança e um adolescente de um abuso sexual é tão espiritual quanto orar por ela. Você proteger uma criança é você transformar o futuro da criança, né? Porque você está protegendo, blindando, né, ela de um amanhã traumático, né? Então é por aí, a gente levantar. E o Maio Laranja não é só no mês de maio, né? A gente tem que levantar essa bandeira, alertar a família, a igreja, todo mundo está em defesa, né? E é Quebrar isso. esse tabu, né? Quebrar esse tabu e falar mesmo. Porque na parada mesmo que a gente teve gente que falou com a gente, olha, foi um alívio falar com vocês isso. Parece que a pessoa... Né? Libertador, exatamente. A pessoa fala, pronto, falei, agora eu tô liberta. Ô, gente, tem muito mais assunto pra isso, meu Nossa, Deus. tem Gente, eu tô com muito. muita pergunta. E assim, já é quase uma hora, né? Quase uma uma hora hora. de programa, gente. Cara, que bacana. É porque, pra gente finalizar aqui, só uma adendo aqui. Como é que lida com essa coisa de... às vezes, o pai e a mãe não falam sobre a sexualidade com a criança, principalmente cristãos, né, um pouco os mais antigos aí, porque tem medo de despertar no menino ou na menina a vontade de conhecer. E é muito pelo contrário. A sexualidade da criança, né, do jovem, do adolescente, digamos assim, é justamente conhecer o próprio corpo. Não tem nada a ver com o ato, né, do sexo, como na própria palavra. Mas é se conhecer, meu filho, você é menina. Isso é sexualidade, Isso. né, da criança. Você é uma menina porque você tem, né, as suas glândulas mamárias tem um pouco mais de desenvolvimento que o do rapaz, então por isso que você tem seus 16, 15... O meu foi com 16 anos. 15, 16 anos, a partir dos... né, você vai... Seu corpinho vai mudando Vai um pouco mudar. mais. Aham. É isso. Isso vai ser natural. Vai chegar um dado momento que você vai ter
um sangramento mensal, isso é Eu falo com a Bia, normal. ela fala, mãe, eu não quero isso não. Não tem pra onde correr. Não tem. Então, aí, assim, e é completamente diferente. É igual do falando sobre sexualidade, o menino perguntando, mãe, é gênero. Eu só preciso ver se é homem ou se é mulher. Então, é justamente o contrário. Sexualidade é uma coisa. Sexualidade é uma coisa. E a orientação sexual é outra. Que é justamente o contrário. Minha filha, como é que é o nome da sua filha? Rebeca, a partir de certa idade, ela vai te perguntar, mãe, o que tá acontecendo? E ela, minha filha, isso é a sua sexualidade. Seu pai foi muito pontual orando por você, olha que bacana. Que aí te deu exatamente aquele start de eu ir lá no seu pastor e falar, ora por mim, eu preciso colocar isso na mesa, porque falar cura. Passei por essa experiência numa conferência, falar cura. Isso é muito bacana, gente. E o pastor nosso, por ele ser psicanalista, e ele faz esses atendimentos, ele sabe, né, o que ele recebe no gabinete, né, de casos de pessoas com problemas, e você vai, né, ele vai futucar para ajudar e você descobre causas de trauma. Então, ele, né, Regi, prontamente abraçou a causa e a igreja toda, né, Regi, a gente, dificuldade do Ministério Infantil com relação a isso, a gente vê, assim, que as irmãs, de oração... São 6 congregações, a gente passou em todas, né? Todas. Tem o banner, todo mês, 1º de maio, já coloca o banner. Camisa. Já vai com lacinho laranja. Todo entendeu? domingo do mês de maio a gente vai com a camisa, com certeza. EBD, culto de noite, com essa camisa. Camisa, já sabe até o isso mesmo, é o look do mês. Que bacana. Mesmo. Muito lindo o trabalho de vocês, parabéns por essa iniciativa. Obrigada. Que Deus continue abençoando muito, trazendo muito mais gente para abraçar essa causa também. Amém. E quanto mais gente, melhor. Não podemos nos calar. É isso aí, não jamais. vamos. Hoje a gente está aqui só, né? Consagração. Amém. Não é fácil falar, né, Xê? É um mês bem que a gente sente muito, né, Regi? É isso mesmo. Mas a necessidade de falar mesmo. A carne tá fraca, mas o espírito tá, ó, porreta. Tá vendo? E deu certo, gente. Tá vendo? 1 hora de papo. Super certo. Tem mais ainda, tem muito mais. Tem muito mais. Muito A mais. gente tem que marcar outras para continuar esse assunto super importante. Mas é isso, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio do Golden Cash. Isso aí. Tem presente! Ai, gente, que isso? Um mimo pra vocês. Ai, que lindo! Maio laranja. Ai, gente, olha o nível, a olha o revistinha nível. pra vocês. Olha isso! Olha o nível de glória, gente. Para. Meu Deus, que nível de excelência, Não, hein? para, gente. Meu Deus do céu! Adorei. Não, a gente também tem um presente pra elas, A amiga. gente também tem Mas um só presente que tá pra lá vocês. fora, entendeu? Lá Vai ser fora. atrás das câmeras. A gente pega antes de sair. Por favor, não esqueça. Gente, Mas é adorei. isso, gente. Muito obrigado. Adorei esse papo, super Obrigada, importante. meninas. Deus abençoe vocês em tudo, viu? Amém. Parabéns pelo esse projeto. Gente, pra gente terminar, tem que pedir, né? Pelo amor de Deus, gente. Se inscreva no canal aí. Isso aí, curta, comente, compartilhe. Por favor. E esse assunto que é tão relevante, tão pontual pra gente, né? E pra sociedade de hoje, pra igreja. Você que é cristão, não deixa de passar e compartilha esse vídeo, tá? Por Faça favor. isso, faça isso. Então tá, foi isso, né? Foi isso, esse é o Obrigada nosso... a vocês também pelo convite, né? Xê? Isso aí. Esse é o fim do Quando nosso... precisar, estamos aqui, meio assim, tremendo, mas... Não, vocês saíram muito bem, Foi vocês saíram ótimo. muito bem. Beijo pro meu bebê, tá, gente? Tinha que falar do bebê dela, tinha que falar do bebê dela. Então é isso, né? Tchau, Beijo galera. pra vocês. Tchau, Beijo. Tchau, Tchau, tchau. até Até a a próxima. próxima.